Nessa entrevista de hoje, o Zuc quer abordar um tema bem polêmico e que vai atingir a vida da população brasileira, a vida de todos nós. É a reforma da Previdência Social. Estamos aqui conversando com o Daniel Cristiano. Ele é formado em Administração de Empresas e em Gestão Pública. E ele vai explicar para a gente o que acontece hoje, quais são as regras de hoje e quais são as regras que vão ser mudadas após a aprovação da reforma da Previdência Social. Daniel, o governo federal fala muito sobre o rombo, né, na Previdência Social. Esse rombo da Previdência Social, depois dessa reforma, realmente vai resolver os problemas de levantar dinheiro, recursos, para investir nos setores de educação e saúde, por exemplo? Então, quem está assistindo tem que fazer a comparação. A proposta do governo é economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. E hoje, a gente já paga R$ 1 trilhão e 150 bilhões por ano na questão dos juros e amortizações da dívida pública brasileira. Essa economia de 10 anos não vai trazer essa solução que o governo tanto apresenta, assim como também foi falado na época da reforma trabalhista. E para que essa entrevista fique bem mais clara, nós vamos abordar por temas. Nós vamos perguntar para o Daniel o que acontece hoje, antes da reforma e depois da reforma. Por exemplo, pensão por morte. Se caso o pensionista vier a falecer, a companheira ou companheiro recebe 100% do benefício. Com a proposta do governo, além de aumentar o tempo de contribuição e reduzir o benefício do contribuinte, a pensão por morte vai ser apenas 60% do benefício. Imagine vocês, um senhor que ao aposentar aos 65 anos de idade, vem a falecer. Após 45 anos de contribuição, a sua companheira, que garantiu todas as condições para que ele continuasse no mercado de trabalho, vai receber apenas 60% do benefício e mais 10% para cada dependente. Idade e tempo de contribuição, aposentadoria, é o que muita gente está preocupada, o que vai acontecer. Como funciona hoje essa regra e como vai funcionar depois da reforma? Então, hoje, atualmente, a pessoa que atingiu, a idade mínima de aposentadoria, se ela conseguir comprovar 15 anos de contribuição, ela consegue uma aposentadoria de um salário mínimo, por exemplo. Uma nova proposta está aumentando a idade mínima para homens para 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. A mulher, por exemplo, está elevando-se também a idade para em torno de 60 a 62 anos de idade e com 15 anos de contribuição. Vamos falar agora sobre benefícios, auxílio-doença, por exemplo, INSS. Muitas pessoas que já têm um laudo na mão, Daniel, e passam pela perícia, né? E tem até mais de um laudo, 2 ou 3 laudos, né? Se referindo, pedindo, solicitando ao INSS o seu afastamento. E esses benefícios estão sendo indeferidos. Isso é legal? Se as pessoas têm um laudo, tem a sua chaga, a sua doença, que lhe garante o acesso a um benefício para a sua subsistência e o governo, de uma forma arbitrária, corta esse acesso ao benefício, isso é uma agressão contra a Constituição e contra também a Seguridade Social. Abono salarial, PIS, como que funciona hoje e como vai ser depois da reforma? Então, hoje o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos na carteira e que consegue trabalhar um ano direto, ele tem o direito a receber um salário no PIS, que é um abono, um benefício que o conjunto dos trabalhadores já espera para garantir contas mínimas que ele faz no dia a dia. Com a proposta incluída na reforma da Previdência, esses 2 salários mínimos de teto caem para 1. E o trabalhador vai ter que contribuir durante 5 anos direto, sem ser demitido, e aí ele vai realmente receber o abono de um salário mínimo. É claro que a reforma previdenciária vai atingir a maioria da população. Mas e quanto aos salários, os altos salários? Vai mexer também com o salário da elite? Então, o privilégio
que essa reforma está combatendo são aqueles que recebem até 2 salários mínimos de aposentadoria. Esse que é considerado privilegiado dentro dessa reforma. Já os altos salários do legislativo, do executivo, do judiciário e também dos militares não está sendo atacado no sentido de privilégio. O teto máximo da aposentadoria, o valor, seria em torno de 5.800. Não seria adequar também esses altos salários a esse teto máximo? Desde 2003 já é feita a equiparação do servidor público com o regime próprio e com o regime geral da Previdência Social. E já os legisladores, o judiciário, os militares e o próprio executivo, né, que tem salários aí, aposentadorias de quase R$30 mil, serão mantidas. Como que fica a situação daquele trabalhador que está em vias de aposentar, está na transição, no período de transição? Aí vai ter uma regra de transição que vai acumular tanto a idade quanto o tempo de contribuição. O governo soltou uma tabelinha e ele vai ter que somar esses pontos, que para os homens em torno de 96 pontos e para as mulheres em torno de 86. É uma contazinha que vai levar em consideração a idade do trabalhador, tendo uma idade mínima, e também o tempo de contribuição. Estamos finalizando então o nosso bate-papo sobre a reforma previdenciária. Como nós já informamos desde o início, a intenção dessa matéria do ZUG é esclarecer os pontos polêmicos que também precisariam de cada um de nós, brasileiros, entendermos sobre o que vai acontecer com as nossas vidas depois da reforma previdenciária. Agradecemos ao Daniel Cristiano, nosso convidado do ZUG de hoje, sobre este assunto. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço ao ZUG pela oportunidade de levar a informação ao conjunto da população na nossa região, do Vale do Aço, e também para o Brasil, aqueles que acompanham nas redes sociais. Muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.